Depois que seus pais partiram, Mahiru ficou sentado diante dos memoriais da família, enquanto os adultos discutiam quem ficaria responsável por ele. Cada um tentava jogar a responsabilidade para outra pessoa, até que seu tio decidiu adotá-lo. Diferente dos outros, ele não demonstrou incômodo nem hesitação. Apenas acolheu Mahiru com sinceridade. Com o passar dos anos, Mahiru cresceu se tornando um garoto extremamente responsável. Ele cozinhava muito bem, ajudava em diversas tarefas da escola e sempre assumia os trabalhos mais difíceis. Sempre que ninguém queria resolver algum problema, era Mahiru quem tomava a frente. Mahiru conversa com Sakuya, Tetsu e Taishi. Os amigos achavam estranho como ele sempre aceitava tarefas complicadas sem reclamar. Quando perguntam o motivo, Mahiru responde calmamente que faz isso justamente porque são difíceis. A resposta deixa todos sem reação. Logo depois, Sakuya começa a falar sobre rumores envolvendo vampiros, que estariam aparecendo na cidade e atacando pessoas. Ele conta tudo animado, mas os outros não acreditam muito e começam a brincar com ele, dizendo que provavelmente exagerou nos remédios. Percebendo que ninguém levava o assunto a sério, Sakuya decide parar de insistir. Mais tarde, o grupo pensa em ir ao karaokê usando um cupom de desconto, mas Mahiru recusa porque precisava voltar para casa. Alguns dias antes, ele havia encontrado um gato abandonado e queria verificar se o animal estava bem. Ao chegar em casa, Mahiru chama pelo gato, mas não recebe resposta. A única coisa que escuta é a televisão ligada dentro da sala. Confuso, ele entra e encontra um homem desconhecido, completamente à vontade, comendo macarrão enquanto assistia TV. Sem hesitar, Mahiru pega uma vassoura e tenta atacar o invasor, mas o estranho desvia facilmente. Mahiru percebe que aquilo seria mais complicado do que imaginava. Enquanto tentava se reposicionar, ele acaba tropeçando e derruba a cortina da janela. A luz do sol invade o quarto e o homem imediatamente se transforma em um gato preto. Mahiru fica completamente chocado e começa a abrir e fechar a cortina várias vezes para confirmar o que acabou de ver. E não havia dúvidas, aquele era exatamente o gato que ele tinha levado para casa. Assustado, Mahiru decide expulsar o animal imediatamente. Afinal, aquilo claramente não era um gato comum. Mas Kuro se recusa a sair. Depois de encontrar comida e um lugar confortável para ficar, ele não pretendia abandonar aquilo tão fácil. Mahiru reclama que desde que chegou, Kuro só fazia comer e dormir. Em resposta, o gato diz que depois de acolher alguém, não é certo simplesmente abandoná-lo. Mahiru rebate dizendo que apenas deu um nome para ele, nada além disso. No mesmo instante, uma luz intensa surge entre os dois. Uma corrente brilhante aparece ligando Mahiru e Kuro, formando um contrato entre humano e vampiro. Kuro explica que aquilo era um vínculo temporário. Vampiros ligados por contrato passam a beber sangue apenas do próprio mestre, e quando recebem uma ordem, são obrigados a obedecer. Kuro então revela que para tornar o contrato permanente, precisaria beber o sangue de Mahiru dentro de 24 horas. Ao ouvir isso, Mahiru tenta expulsá-lo mais uma vez, só que toda vez que se afastava demais, a corrente puxava os dois de volta. Sem alternativa, Mahiru acaba levando Kuro junto quando sai novamente com os amigos. Enquanto caminhava pela cidade carregando Kuro, Mahiru começa a perceber coisas estranhas acontecendo ao redor. Primeiro, ele escuta o som de vidro quebrando dentro de um prédio. Depois, ao olhar o reflexo em uma janela, vê uma sombra misteriosa observando tudo do alto. Pouco depois, um homem vestido como mágico aparece diante da multidão e começa a fazer truques, tirando espadas de dentro de um chapéu. As pessoas ao redor ficam impressionadas, mas Tetsu não demonstra interesse e decide ir embora. Nesse momento, o suposto mágico segura Tetsu de repente e morde seu pescoço. O sangue se espalha, mas a multidão continua parada, achando que tudo fazia parte da apresentação. Apenas Mahiru percebe que aquilo era real. O homem diante deles não era um mágico comum, mas sim um vampiro. O vampiro começa a provocar Kuro e deixa claro que estava ali procurando por ele. Mesmo podendo lutar, Kuro prefere fugir, levando Mahiru junto. Mahiru fica revoltado com aquilo. Seus amigos ainda estavam em perigo, mas Kuro dizia que alguém acabaria aparecendo para resolver a situação. As palavras deixam Mahiru furioso. Mesmo sabendo do risco, ele decide voltar para ajudar os amigos. Sem pensar nas consequências, Mahiru corre até o vampiro e tenta imobilizá-lo. Claro que aquilo não funciona, e o inimigo imediatamente tenta atacá-lo com uma espada. No último instante, Kuro aparece para bloquear o golpe e afastar Mahiru dali. Kuro então revela que fazia centenas de anos desde a última vez que bebeu sangue humano. Por causa disso, ele já não possuía a mesma força de antes. Mesmo assim, Mahiru se lembra das palavras do tio, que dizia que algumas coisas não podem ser enfrentadas sozinho. Sem hesitar, ele coloca a própria mão na boca de Kuro. Quando Kuro bebe o sangue de Mahiru, a corrente entre os dois volta a brilhar intensamente.
A aura preguiçosa do vampiro desaparece completamente, dando lugar a uma presença assustadora e agressiva. Mahiru então ordena que Kuro derrote o inimigo diante deles. O vampiro percebe imediatamente que a situação havia mudado. Kuro avança apenas uma vez, e um enorme corte aparece no corpo do adversário. O golpe é tão forte que o inimigo perde completamente a capacidade de continuar lutando. Em seguida, Kuro se aproxima lentamente, pronto para acabar com ele, mas Mahiru puxa a corrente a tempo de impedir que Kuro perdesse o controle. Logo depois, o inimigo revela que era apenas um subordinado. Segundo ele, quem realmente estava atrás de Kuro era Tsubaki, alguém extremamente perigoso e completamente insano. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o corpo do vampiro se transforma em uma espécie de boneco. Exaustos após toda a batalha, Mahiru e Kuro acabam desmaiando logo em seguida. Depois de perder a consciência durante a batalha, Mahiru acorda em seu quarto, achando que tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Por um instante, ele acredita que finalmente poderia voltar à vida normal, mas essa esperança desaparece no momento em que Kuro começa a falar ao lado dele, confirmando que tudo realmente aconteceu. Mesmo depois de tudo, Mahiru segue sua rotina normalmente e vai para a escola. Lá, ele encontra Tetsu entrando na sala e percebe imediatamente que a marca no pescoço dele ainda estava lá. O mais estranho era que Tetsu não se lembrava de nada do ocorrido. Segundo o que ouviu das outras pessoas, aquilo teria sido apenas um acidente comum. Mahiru tenta explicar que estava junto deles quando tudo aconteceu, mas tanto Tetsu quanto Taishi olham para ele sem entender nada. Os dois acreditavam que Mahiru estava apenas cansado por assumir responsabilidades demais e começando a imaginar coisas. Sem conseguir compreender por que apenas ele lembrava da batalha, Mahiru volta para casa confuso. No caminho, sua mochila começa a se mexer. Lá dentro estavam Kuro e o vampiro, transformado em boneco após a luta anterior. O pequeno boneco começa a reclamar de fome e exigir sangue, enquanto Mahiru discute sozinho no meio da rua, fazendo as pessoas ao redor olharem para ele de maneira estranha. Enquanto continuava andando distraído, Mahiru nem percebe que todas as pessoas ao redor desaparecem de repente. Logo depois, uma chuva intensa começa a cair, acompanhada pelo som de tamancos ecoando pelo chão. Linhas vermelhas surgem ao redor dele e formam uma espécie de espaço isolado. Dentro daquele lugar, aparece um homem misterioso segurando sua mochila. O boneco imediatamente o chama de Tsubaki. Ao ouvir esse nome, Mahiru entende que estava diante do verdadeiro inimigo que procurava Kuro. Sem aviso, Tsubaki avança e joga Kuro contra o chão antes de chamá-lo de irmão mais velho. Mahiru fica completamente surpreso, principalmente porque Kuro afirma nunca ter visto Tsubaki antes. Kuro então explica que existem 7 Servamps representando pecados diferentes. Entre eles estavam Sleepy Ash, o da preguiça, Old Child, Doubt, The Mother, Lawless, World End e All of Love. Porém, Tsubaki revela que existia mais um vampiro, além desses 7. Ele próprio, conhecido como Melancholy. Tsubaki demonstra ressentimento profundo por ter sido ignorado e esquecido pelos outros vampiros durante tanto tempo. Depois disso, flores saem de sua roupa e se transformam em uma espada. Sem hesitar, ele parte para cima de Kuro. Mahiru tenta oferecer sangue para que Kuro lute com toda a força, mas Kuro recusa. Mesmo naquela situação, sua personalidade preguiçosa fazia com que ele evitasse se esforçar ao máximo. Como resultado, Tsubaki domina completamente a luta e deixa Kuro caído no chão. Desesperado, Mahiru tenta correr até ele, mas Tsubaki o segura pelo pescoço e o levanta. Enquanto encara Mahiru, Tsubaki fala sobre como era doloroso ser alguém cuja existência parecia ter sido apagada da memória de todos. Ao ouvir aquilo, Mahiru se lembra da própria infância após perder os pais. Naquela época, ele também havia se fechado completamente para os outros, mesmo quando Sakuya, Tetsu e Taishi tentavam se aproximar dele, Mahiru sempre os afastava. Seu tio percebeu o sofrimento que ele carregava e o incentivou a encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles. Agora, olhando para Tsubaki, Mahiru percebe que os dois passaram pela mesma solidão. A diferença era que ele conseguiu seguir em frente, enquanto Tsubaki escolheu afundar cada vez mais naquele vazio. Determinando a impedir os planos do vampiro, Mahiru declara que irá enfrentá-lo. Tsubaki apenas sorri diante daquela resposta e imediatamente tenta atacá-lo.
Kuro reage no mesmo instante, mas não consegue chegar a tempo. Porém, antes que o golpe alcançasse Mahiru, uma luz intensa surge de repente. Quando Tsubaki percebe, Mahiru e Kuro já haviam desaparecido completamente daquele lugar. Quem salva Mahiru e Kuro é outro Servamp. Diferente de Tsubaki, ele não demonstra hostilidade logo de início. Pouco depois, duas garotas aparecem para informar que All of Love queria encontrar os dois. Ao seguirem com elas, Mahiru percebe imediatamente o enorme contraste entre os Servamps. Enquanto Kuro vivia de maneira totalmente relaxada e despreocupada, All of Love parecia cercado de luxo por todos os lados. Até o carro enviado para buscá-los parecia extremamente caro. Os dois então chegam até a enorme mansão de Misono. O lugar era tão grande que qualquer pessoa poderia facilmente se perder ali dentro. Enquanto observavam o local, uma borboleta pousa na cabeça de Misono, fazendo ele entrar em pânico e mandar aquilo sair imediatamente. Logo depois, surge diante deles um homem de roupas chamativas e bastante extravagante. Aquele era Lily, o Servamp de Misono. Porém, o próprio Misono parecia não suportar a aparência exagerada dele e começa a reclamar, até Lily voltar para uma forma mais comportada. Enquanto conversam, Lily revela que foi ele quem ajudou Mahiru e Kuro a escaparem de Tsubaki. Segundo Lily, o encontro entre os dois aconteceu sem que ninguém percebesse, justamente porque ele estava agindo nos bastidores. Assim que entram em uma sala da mansão, a porta se fecha pesadamente atrás deles. Lily então explica que não salvou Mahiru apenas por bondade. Tanto ele quanto Misono tinham um motivo específico para trazê-lo até ali, transformar Mahiru no Eve de Misono. Mahiru se irrita imediatamente e recusa a proposta sem pensar duas vezes. Em resposta, Lily balança sua foice e corta parte do pelo de Kuro, deixando o clima extremamente tenso. Por um momento, parecia que outra batalha iria começar ali mesmo. Antes que a situação piorasse, Misono decide encerrar a discussão. Aproveitando a chance, Mahiru pega Kuro e tenta ir embora da mansão. O problema é que, assim que saem da sala, eles percebem que não conseguem encontrar o caminho de volta. Enquanto andavam pelos corredores, várias crianças pequenas começam a observá-los dos dois lados do corredor. Seus olhos brilhavam em vermelho no escuro, deixando o ambiente ainda mais estranho. Nesse momento, Lily aparece novamente atrás deles e explica que aquelas crianças eram vampiros inferiores criados por ele. Segundo Lily, Misono não tinha intenção de usar Mahiru para algo cruel. Tudo o que ele queria era proteger aquelas crianças. Com o surgimento de Tsubaki, vários vampiros inferiores passaram a correr perigo, e alguns já haviam sido eliminados. Por isso, Misono queria reunir aliados mais fortes para enfrentar a ameaça que estava surgindo. Depois de ouvir toda a história, Mahiru finalmente entende a situação. Mesmo recusando se tornar servo de alguém, ele aceita cooperar com Misono como aliado. Mais tarde, Mahiru sai junto de Sakuya para comprar uma coleira para Kuro. Naquele mesmo dia, era aniversário de Mahiru, então Sakuya decide dar o acessório como presente. Enquanto voltava para casa, pensando nos amigos que sempre estiveram ao seu lado, Mahiru percebe o quanto era importante ter pessoas em quem confiar. Porém, logo depois que ele e Sakuya se separam, uma criatura misteriosa surge de repente e ataca Sakuya pelas costas. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!